Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui novamente para estudarmos processo civil, essa matéria que para algumas pessoas é muito complicada, é muito difícil. E eu tenho aqui a expectativa de trabalhar esse conteúdo de uma maneira mais singela, mais simplificada, para que você possa aí atingir os seus objetivos. Então, tirar esse terror desse conteúdo que para quem não é da área, muitas vezes é algo assim, é muito robusto, e às vezes até para quem é da área tem ali uns caminhos um pouco tortuosos, transformar esse estudo assim de uma maneira bem mais próxima de vocês e mostrar também que o processo civil ele é mais do nosso dia a dia do que a gente imagina. Né? Então aqui nós temos uma proposta bem interessante de estudo para que vocês também possam participar e eu também possa melhorar o meu conteúdo, é sempre importante a participação de todos vocês. Então, para isso, eu disponibilizo aqui o meu e-mail, né? Então, é professorleonardogutierrez.gmail.com, bem como também as redes sociais, né? Então, nós temos aqui o Instagram, né? Prof. Gutierrez, e também o Facebook, como forma de vocês contactarem comigo, sugestões, dúvidas, melhorias, o que for necessário para que esse conteúdo chegue até você de uma maneira bem diferente, bem legal, bem propositiva e proveitosa. Então, assim, o nosso ponto de partida da aula de hoje é justamente trabalharmos aqui com os auxiliares da justiça. Né? Então, quem são eles, segundo o Código de Processo Civil, que estão aqui do artigo 149 ao artigo 155? Nós vamos falar a respeito dos escrivães e vamos falar a respeito da atividade dos oficiais de justiça, tá certo? Vamos a essa empreitada? A primeira coisa é uma preocupação que eu tenho enquanto professor, e eu milito na área do direito há 15 anos. Eu sempre tive uma preocupação quando eu iniciei minha carreira, que era de entender essas nomenclaturas, e eu sempre imaginei que isso fosse muito difícil. E quando eu descobri o significado, a forma como isso é desenvolvido, eu criei um propósito. Falei, olha, eu quero difundir o conhecimento para uma população que muitas vezes desconhece as atividades dos nossos órgãos públicos, ou até mesmo de um poder, né, o judiciário, o executivo, o legislativo. Então eu tive essa proposta e eu quero aqui também ter essa ideia de difusão, propagação desse conhecimento. Então, um ponto que para muitos é de conhecimento, para quem é da área do direito, para quem advoga, para quem está na condição de estagiário, né? Esse curso tem vários propósitos, então eu exatamente não sei quem vai ser contemplado com essa oportunidade de estarmos juntos, mas como eu penso em diversas pessoas, de repente tem alguém ali que nunca viu, que só por poucas ocasiões teve acesso a um conteúdo forense, já teve aí uma leitura do que significa vara, ofício ou não, e talvez isso possa dificultar no entendimento. Então, para isso aqui eu esquematizei. Isso aqui é como se fosse o nosso fórum. O fórum tem diversas repartições, existem outras serventias, mas eu optei em colocar somente aquelas que são as fundamentais para o entendimento aqui do nosso propósito, né? Então, qualquer unidade forense, existe ali uma vara, né? Quem exerce a atividade na vara é o juiz, né? Então o juiz da vara de família, o juiz da vara da infância e juventude, o juiz civil, o juiz criminal, né? Da vara criminal. Então tem essa relação. Ofício de justiça é uma serventia que presta aqui um apoio operacional à vara. Então, para toda a vara, existe um ofício de justiça a ela vinculada. Pode ser também essa nomenclatura, dependendo da unidade forense, ser conhecida como secretaria, né? Por exemplo, se for um fórum federal, Tribunal Regional Federal, é conhecido como secretaria. Se são unidades estaduais, são conhecidas como ofício de justiça ou também cartório judicial. Então, aqui existem várias nomenclaturas, e quem exerce a atribuição de coordenação dos trabalhos é o escrivão. E aqui que já nasce um pequeno problema, né? Porque não existe concurso público para escrivão, assim como nós temos o concurso público para juiz. E, de repente, algumas pessoas, ao lerem, de onde vem a carreira de escrivão, né? Então, escrivão vem da carreira, por exemplo, no estado de São Paulo, do escrevente técnico judiciário. Então, é o escrevente técnico judiciário que pode chegar ali a ocupar o cargo de escrivão. Em outros estados, né, existem atribuições diferentes, então tem cargo de analista, tem cargo de técnico,
No estado de São Paulo, somente tem um cargo de nível médio, que é o assistente técnico judiciário. Então, essa questão aí é previsão interna dos tribunais, não cabe aqui no estudo de processo civil criar toda uma divisão que é necessária, que é desnecessária, na verdade. Então, é justamente só estabelecer esses tópicos iniciais. Distribuidor é um setor que recebe as petições iniciais, geralmente tem um serviço de contadoria e partidoria, e também existe lá um setor de protocolo que recebe as chamadas petições intermediárias. Mas o meu foco aqui era justamente chegar no escrivão, mostrar onde está o escrivão. Agora que você consegue visualizar, podemos fazer uma comparação entre as atividades do escrivão com as atividades que são realizadas pelos oficiais de justiça. Então vamos a esse propósito, vou tentar simplificar, ser mais objetivo, para que vocês, diante de uma pergunta, diante de uma reflexão, saibam pontuar o que faz um e o que faz outro profissional. Então, segundo o Código de Processo Civil, cabe ao escrivão e chefe de secretaria realizar. Bom, o mais importante para você é sempre destacar o verbo aqui, né? Qualquer ação. O que ele faz? Então, vamos destacar aqui, ó, redigir, né? Redação, ou seja, escrever. Então, o escrivão vai escrever, ele vai redigir, né? Os mais antigos vão falar, ele vai datilografar, professor. E os mais modernos, né, vão dizer, ele vai digitar. Os ofícios, já explico, os mandados e cartas precatórias. Então, são essas três atividades do escrivão. Então, o que são ofícios, né? A gente acabou de estudar um ofício, né? Que é o juiz, né? De fato, tem uma serventia que serve, né? A vara, que é o ofício de justiça, né? O juiz também age de ofício, né? Que é impulso oficial. Então, é um outro significado para essa palavra ofício. E agora aparece também uma outra situação com a mesma palavra, que significa o seguinte, é um documento oficial. Então, imaginem só, nós estamos diante de uma situação da qual precisamos obter informações a respeito de um veículo, né? E daí, como é que você vai conseguir dados do proprietário? Então, você precisa pedir para o departamento de trânsito. Mas como é que se pede para o departamento de trânsito? Então, é por ordem judicial. Então, um juiz vai expedir um ofício determinando que o Detran forneça determinadas informações, Receita Federal, o Departamento de Polícia, ou alguma companhia privada, não tem problema, mas essa comunicação é feita por meio de um ofício, que é um documento oficial. Ele é redigido pelo escrivão e assinado pelo juiz. Em algumas circunstâncias, por exemplo, em São Paulo, as normas da corregedoria permitem que o escrivão assine, mas isso é só curiosidade, né? A gente estuda só o Código de Processo Civil e o que nos interessa é que quem vai escrever é o escrivão. Mandados são ordens judiciais, está mandando. Então, tem mandado de prisão, mandado de penhora, mandado de busca e apreensão. Então, essa ordem é escrita pelo escrivão. E também as cartas precatórias, que eu vou explicar para vocês no momento oportuno, então a gente pula essa etapa, né? Também cabe ao escrivão, ao verbo aqui, efetivar, né? Ordens judiciais e realizar citações e intimações. Então, vou colocar aqui um asterisco por um propósito muito simples. Quando eu começo a explicar a atividade do escrivão e depois vamos comparar com o oficial de justiça, muitos candidatos, muitos estudantes que não leram o Código de Processo Civil, imaginam que a tarefa de citar, que eu também vou ensinar para vocês o que é citação, o que é intimação, ela é referente ao oficial de justiça. Também, mas o escrivão o faz. Então a gente vai fazer aí uma comparação dos dois, né? O que faria uma diferença na hora de responder uma questão, quando o examinador quer que você marque escrivão ou quando ele quer que você marque oficial de justiça. Tá? Então, por hora, a gente marca que cabe também ao escrivão realizar citação e realizar intimações, né? Bem como todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária, né? Como, por exemplo, temos aí as normas da corregedoria. Né? Aí é um outro estudo, é uma outra disciplina. Comparecer às audiências e não podendo fazer, designar um servidor para substituí-lo. Então, ou seja, ele vai comparecer às audiências. E nessa ocasião, ele vai realizar o quê? Ele vai
ajudar o juiz na parte escrita, né? Então ele é responsável pela redação da ata de audiência, né? Pela a recepção ali das partes, do autor e do réu, né? O recolhimento dos seus documentos e toda essa parte burocrática, né? E o juiz vai conduzir, fazendo os interrogatórios, os questionamentos, então cada qual tem a sua tarefa. Se o escrivão não pode comparecer por algum motivo, vai designar um substituto, um escrevente, técnico judiciário, seria o caso. Né? Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos. Então, os autos processuais são aqueles documentos que formam o processo, né? Sejam eles físicos ou eletrônicos, mas aqui no caso, o texto do Código de Processo Civil está preocupado com os autos físicos, né, que estão arquivados, armazenados ali no cartório, e de repente tem algum problema de sumir, de avarias, e enfim. Então, para que isso não ocorra, cabe ao escrivão manter a guarda e responsabilidade. E aqui no final, o Código de Processo Civil diz: não permitindo que saiam do cartório, né? Ou ofício, secretaria também seria algum sinônimo. Essa regra não é absoluta, tá? Então existem exceções que são previstas também nas normas judiciárias, das quais o advogado pode fazer carga, né? Mediante, é claro, preencher os requisitos, os estagiários, enfim. Então essa regra não é absoluta, ela esbarra em algumas exceções, mas em regra o escrivão mantém a guarda e há uma restrição da saída dos autos, que também podem ir para a sala do juiz, mediante controle. Então, assim, é só para que se entenda que há um regramento para tanto, né? Ele não pode sair livremente. Fornecer certidões. É legal estabelecer essa relação de qualquer ato ou de termo processual. E aqui eu gosto de destacar, né? Independentemente, né? Ou seja, não precisa. A palavra independente ou dependente, ela tem que ser sempre destacada por você. Porque o examinador, ele pode facilmente manipulá-la. Ele pode colocar dependente, ou quando é dependente, independente. Ou seja, é um texto fácil de ser alterado e, de repente, pode confundir algumas pessoas. Então, não precisa de autorização do juiz para que o escrivão forneça certidões. Exceto, né, existem observações aqui relacionadas ao segredo de justiça, que nós vamos estudar. O que é segredo de justiça? Aquilo que é restrito, não é aberto ao público, que é reservado às partes e seus advogados. Portanto, uma certidão nessa condição não é fornecida assim livremente, e depois nós vamos estudar como é que seria então o seu fornecimento, tá? Essa é a única observação. E também praticar, né? Então vamos destacar aqui o verbo, né? A prática de atos ordinatórios, né? Meramente ordinatórios. O ponto é, o que significa ato ordinatório, professor? Nós vamos estudar numa aula de atos processuais o que são os atos ordinatórios. Mas aqui eu já quero estabelecer uma certa relação. Porque muitas pessoas imaginam que ato ordinatório é ato de ordem, né? Não, é ato ordinário, de simples, comum. Portanto, o escrivão pode praticar e sequer precisa autorização do juiz, que eu vou explicar para vocês. Então, ato ordinatório é ato simples. Depois nós chegaremos aí ao seu devido significado. Seguindo, impedimento do escrivão. Então, olhem que situação mais interessante para que seja explorado aí numa questão de prova, né? Então, vamos imaginar que nós temos um juiz que vai colher o depoimento de uma testemunha em um local que não seja o fórum. Então, de repente, o juiz vai a um hospital, porque a testemunha está acamada. Quem é que vai acompanhar o juiz nessa situação de oitiva, de ouvir, né? Seria o escrivão. Então, o escrivão tem essa atribuição. Nessa circunstância, chegando ao local, o escrivão se depara com a seguinte inusitada circunstância. Olha, senhor juiz, essa senhora que vai ser ouvida, né, é a minha tia. E o juiz questiona, fala assim, olha, senhor escrivão, por que o senhor não me alertou anteriormente? Olha, veja bem, é um nome comum e eu nem me dei conta que poderia ser a minha tia. Mas agora aqui, ético que sou, observando essa circunstância, não posso agir porque sou impedido, né? Lembra daquela questão do impedimento, que envolve família, né? Parente até terceiro grau? Então eu não posso. E o juiz sabe disso, então vai chamar o seu substituto. Só que veja bem, nós não estamos num local favorável para que isso ocorra, né? Se é no fórum, isso é resolvido facilmente, mas num hospital, fora ali da unidade forense, essa relação é muito mais complicada. Então, como é que resolveria essa situação? O código deu uma saída.
Pensem, pessoal, é lógico que isso é muito improvável, mas a questão não é de ser provável ou não, é porque há uma previsão em lei, então é isso que é o mais importante. Então vamos lá. O que o Código de Processo Civil estabelece? No impedimento do escrivão, o escrivão está impedido, ou chefe de secretaria, o juiz vai convocar o seu substituto. Fácil, né? Mas e se não tem? Vai nomear pessoa idônea para a prática do ato. Aí meus alunos adoram perguntar, professor, o que é idôneo, né? O código não fez uma definição, né? Ele deixou em aberto, né? Mas idôneo é aquela pessoa que presume estar de boa fé, presume ser independente, imparcial, né? Uma pessoa honesta, que não tem nenhum vínculo, nenhuma mácula que possa atrapalhar a prática do ato. Então, o juiz poderia convocar qualquer pessoa nessa condição ali do hospital, o médico, a enfermeira, a atendente, até mesmo um paciente, alguém que esteja aguardando. Não há uma restrição, isso é subjetivo, ficaria ali a critério do juiz. É improvável, sim, mas acontecendo, essa é a regra a ser aplicada. Vamos seguindo? Bom, então agora o nosso ciclo ele vai ser completo com as atividades do oficial de justiça. Então, o que faz o oficial de justiça? Segundo o Código de Processo Civil, ele também vai fazer citação, vai realizar as prisões, penhoras e arrestos. Só até aqui. Bom, nós já vimos isso daí anteriormente, né? Principalmente aqui no primeiro, que é a citação. O escrivão também faz citação. Só que você vai dar o destaque, né? Qual que é a palavra-chave? É isso que faz toda a diferença no seu estudo. É conhecer os pontos de ligação, os pontos que fazem toda a diferença, e dali, se for responder uma questão, é ele que vai te chamar a atenção. Então, o que faz toda a diferença aqui? Ó? Pessoalmente. Então, o oficial de justiça fará pessoalmente. Então, se a questão cobrar pessoalmente, citação, ela quer que você responda oficial de justiça. Se ela omitir a palavra pessoalmente, ela quer que você responda escrivão. É assim que funciona a realidade de provas que realizam seleções de profissionais. Né? Então, quando não é uma questão interpretativa, que o examinador quer que você coloque o seu conhecimento e você faça um discurso, né, uma questão discursiva, né, isso é raro, geralmente o examinador quer que você responda com base em alguma coisa prevista. E geralmente é a lei. No caso aqui é o Código de Processo Civil. Então, nessa circunstância, cabe ao oficial de justiça realizar pessoalmente citação, prisão, penhoras e arresto. Bom, professor, o que é citação? Vou explicar. Tem um módulo específico de citação e intimação. Prisão, eu não vou explicar o que significa, porque eu acho que é conhecimento de todos. Penhora, eu vou explicar que significa o seguinte: quando você tem, de repente, num processo de execução, uma necessidade de garantir o juízo, né? Então, ou seja, o devedor não pagou, não tem dinheiro, mas o credor quer receber. Como é que se faz? Então, vamos atrás dos bens, né? Então, de repente, um carro, de repente, ali um objeto de valor, então ele pode ser usado para penhora, né? Ou seja, garante a execução para um futuro leilão, uma futura venda aí desse objeto, né? Arresto é o que se chama de medida cautelar, também com o objetivo de proteção de um bem, mas em caráter de medida protetória mesmo, né? Não é em caráter de futura venda, em caráter de garantia de juízo, né? Só em caráter de proteção do objeto que está em um litígio, está numa disputa ali da sua propriedade, da sua posse, enfim, então tem essa relação de ser uma medida cautelar. E demais diligências próprias ao seu ofício, ou seja, que ali estão atribuídas ao oficial de justiça. Sempre que possível, na presença de duas testemunhas, né? Não é uma obrigatoriedade, aqui é possível, né? Não precisa se atentar, e também ele vai certificar o dia, né? O lugar e a hora dessa ocorrência. Cabe ao oficial de justiça executar as ordens do juiz a que estiver subordinado, aqui não tem comentário, e também entregar o mandado em cartório, né, ofício ou secretaria, após o seu cumprimento. Também não exige muito comentário. Né? Se ele sai para cumprir, ele deve voltar para entregar. Então aqui é bem tranquilo. Cabe também ao oficial auxiliar o juiz, só que aqui tem um destaque, né, na manutenção da ordem. Então vejam a diferença. O escrivão, ele vai estar presente nas audiências. E o oficial de justiça é na manutenção da ordem. Então tem uma
especificidade, né? O escrivão redige e o oficial de justiça seria uma segurança. Então, digamos que numa audiência as partes estão brigando, né? Aquela questão até das vias de fato, o oficial de justiça seria o sujeito que iria apartar essa briga, né? Algo improvável na prática, mas é previsto em lei, né? Isso que é interessante, né? Não que seja correto, incorreto, legal, enfim, legal no sentido de ser bacana, mas no sentido que é previsto. Então, portanto, é o que temos que saber caso sejamos aí cobrados em algum exame, tá? Efetuar avaliações, então, dos objetos que foram penhorados, o oficial de justiça faz uma descrição do que se trata aquele objeto, tá certo? Continuando, aqui nós temos uma novidade, então vale a pena criarmos aqui um asterisco, que é justamente da autocomposição, né? Então, o Código de Processo Civil estabelece que o oficial de justiça deve certificar em mandado, né? Um mandado do qual ele foi cumprir, pode ser citação, pode ser uma intimação, que for necessário, apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato que lhe couber. Então, ou seja, em alguma circunstância que o oficial de justiça vai se comunicar com o autor ou com o réu, seja por qual motivo, ele aproveita, né? Já que aqui estou, o senhor tem interesse em fazer um acordo com a outra parte, né? Então, a autocomposição é isso, né? As partes, propriamente, realizando um acordo e aí certifica, né? Olha, ele pretende pagar isso em 2 vezes, 3 vezes, tantos valores, fazer dessa forma. Então, esse é o objetivo, é dar um pouco mais de celeridade ao processo e buscar sempre aí a composição amigável entre autor e réu, tá? Então, isso é para atender aí um objetivo bem claro do novo Código de Processo Civil. Legal. Chegamos também a um ponto que eu gosto bastante, e certamente os examinadores também, que é a questão da chamada responsabilidade civil, né? Então, o que acontece? O ato praticado por um servidor, ele pode acarretar prejuízos aos envolvidos, ou até mesmo ali a terceiros. E isso não pode ficar impune, tem que ser devidamente restabelecido. E é isso que está previsto no Código de Processo Civil. Então, o escrivão e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente, né? Quando? Sem justo motivo, né? Então, ou seja, não há justificativa, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz, a quem estão subordinados. Ou seja, a lei determinou, ou foi uma determinação judicial, porque eles estão subordinados ao juiz, e eles resolveram não agir. Não, não vou fazer, não quero fazer, não estou com vontade, né? Quem me obriga, mas a lei ou o juiz tem esse poder, e, portanto, se resultar um prejuízo, eles serão responsabilizados, terão que ressarcir por conta da sua inércia, da sua falta de atividade, que pode gerar aí esse prejuízo. Ou praticarem um ato nulo, que não vale, seja com dolo, intenção, ou culpa, não teve intenção, mas foi negligente, foi imprudente ou foi imperito, agiu de maneira indevida, né? Então, aqui eu vou até exemplificar uma situação que eu acompanhei uma vez, que foi com um cliente de um escritório que eu trabalhei, que aconteceu o seguinte: esse cliente ele entrou em contato com o escritório, alegando que havia um bloqueio em sua conta bancária, mas ele não sabia do que se tratava, porque não havia nenhuma ação que pudesse causar esse tipo de situação. Bom, os advogados ficaram super preocupados, né, em tentando identificar qual que seria o problema e perguntaram a esse sujeito se havia ali alguma situação de receber uma citação e tudo mais. Ele alegou que não. E dali foi encontrado, né, via busca, que existiu uma ação que ele foi citado, esse cliente, e dali, como ele não compareceu para se defender, não apresentou as suas razões, houve um julgamento e houve ali um bloqueio de contas. E, para surpresa, ele relatou: olha, nessa circunstância, por esse fato aqui, eu me lembro que teve um oficial de justiça que entrou em contato, mas a gente acabou tendo uma relação um pouco áspera, né? Não foi muito amigável, e simplesmente sumiu. Então agora ele está dizendo que eu fui citado, né? Ou seja, ele praticou um ato dizendo que eu fui citado, mas eu não fui citado. E aí os advogados pensaram: bom, então o senhor precisa provar que o senhor não foi citado para que isso seja feito da melhor forma. Bom, de uma certa circunstância até foi um pouco simples. Por quê? O oficial de justiça relatou que foi até a empresa, num determinado dia e horário, e a empresa tinha ali as gravações via câmera, né, que tem ali no local, e testemunhas também, e depois ficou comprovado que aquele oficial de justiça não esteve naquele local, mas ele agiu de maneira temerosa, né, ou seja, até de má fé, com dolo, né, ou seja, ele tinha intenção de prejudicar,
e esse ato foi declarado nulo e esse oficial de justiça teve que ser responsabilizado. Então, é só para vocês entenderem onde se encaixaria, qual seria uma situação hipotética, para que haja aí, no caso, essa responsabilidade civil. Tá? Então, ela vale não só para os atos do escrivão, mas também por atos praticados aí pelos oficiais de justiça, tá certo? Bom, vamos ver como é que esse conteúdo poderia ser abordado aí numa questão de prova, né? Então vamos lá, vamos responder o proposto, né? Então cabe ao escrivão. A questão poderia perguntar do oficial de justiça, mas optou em saber as regras do escrivão. Então aqui vamos fazer pessoalmente, ó, o problema, pessoalmente. Pessoalmente liga com quem? Com o oficial de justiça, né? Citação, prisão, penhora, né? Estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem. Mesma coisa, né? Manutenção da ordem, né? Cabe ao oficial de justiça. E a avaliação também, né? A avaliação cabe ao oficial de justiça. Redigir em forma legal, a redação, mandados, cartas precatórias, e ofícios e demais atos que pertençam ao seu ofício, né? Ao seu trabalho. Aqui está certo, aqui é do escrivão. E, para fechar, entregar em cartório o mandado logo pós cumprido. Então, aqui também cabe ao oficial de justiça. Então, aqui nós temos a letra D como resposta. Então, pessoal, aqui nós terminamos essa etapa. É um assunto tranquilo, não vejo grandes problemas. Talvez a nomenclatura de alguns pontos, o conhecimento ali do que era o escrivão, situar ele dentro de uma unidade forense. Esse foi o meu trabalho, a minha proposta com vocês. Mais uma vez, mandem uns comentários nas redes sociais, conversem comigo, as sugestões, o que for necessário para que o conteúdo seja melhor exposto a vocês. E um grande abraço, até o nosso próximo encontro.